Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste tempo comum, a igreja tem nos dado a graça de nos debruçarmos. Primeira leitura sempre tirada da carta aos Hebreus. É interessante porque o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para uma comunidade cristã. E claro, dá para perceber que os membros desta comunidade cristã eram pessoas convertidas, na grande maioria, vindas do judaísmo para o cristianismo. E ele precisa apresentar aspectos do Antigo Testamento, mostrando que esses aspectos do Antigo Testamento, eles foram totalmente concretizados numa nova liturgia que se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, no capítulo 7 da carta aos Hebreus, é interessante perceber que esse capítulo 7, ele tem como finalidade mostrar para nós a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, lá do Antigo Testamento. A partir do grande sacerdote Araão e os seus descendentes. Foram importantes Araão e os seus descendentes? Claro que foram importantes. Claro, para aquele momento histórico, foi algo bom, algo conveniente, mas para aquele momento. Agora nós estamos diante de um outro sacerdote, que é muito maior do que o sacerdote Arão. E é interessante porque hoje eles apresentam uma figura, até cantada no Salmo. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse homem Melquisedeque? A leitura fala dele que ele não tem genealogia. Não se sabe quem é o pai e não se sabe quem é a mãe. Ele é uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, que também, segundo a carta aos Hebreus, vai fazer para nós uma observação, quando na carta aos Hebreus nós escutamos hoje, por exemplo, sem pai, Melquisedeque, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida.
É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Por que sem pai? O que é que o autor da carta aos Hebreus está querendo dizer àquela comunidade? Como homem, o homem Jesus, foi concebido só pela mãe, por uma virgem. Sem mãe, enquanto Deus, porque foi gerado só pelo Pai. Enquanto Deus. Sem genealogia, como Deus, porque não necessita de ter uma genealogia, o que foi gerado pelo Pai ingênito. Sem isso, Jesus, porque possui uma natureza eterna, sem fim de vida, porque possui uma natureza imortal. Então Jesus é superior. Já quero dizer à igreja que está reunida hoje em Cachoeira Paulista, no santuário do Pai das Misericórdias. Eu, padre, e você, estamos diante de um sumo sacerdote poderoso, extraordinário, imutável, eterno, soberano, majestoso, incomparável. Ele é o absoluto, o único. É diante dele que nós, eu e você, viemos nesta noite nos apresentar. Com quais poderes? Nós acabamos de ouvir no Evangelho. Como é que o nosso sumo sacerdote, ele manifesta concretamente o exercício do seu ministério sacerdotal. Eu estou nessa hora como sacerdote executando o meu ministério sacerdotal. Eu estou presidindo uma Eucaristia, ministrando um sacramento. Como é que Jesus, ele ministra, ele faz acontecer o seu sacerdócio na vida das pessoas? O sacerdote é um homem escolhido por Deus, diz a carta aos Hebreus, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Jesus, ele é esse sacerdote por excelência. Ele se coloca diante de nós nessa postura. Alguém que está intercedendo por nós nesta noite ao Pai. E no Evangelho, de que forma que ele nos foi apresentado? Há um cenário. Jesus chega numa sinagoga, como fosse esse santuário. Ali dentro daquela sinagoga, homens religiosos, um grupo chamado fariseus e um outro grupo chamado herodianos, que tinham sido beneficiados por Herodes, admiravam Herodes politicamente e economicamente, porque Herodes verdadeiramente tinha mudado a condição deles. Mas está ali no meio desse grupo um homem chamado Jesus. Como eles estão na sinagoga, a sinagoga é frequentada pelo judeu principalmente, por excelência, no dia de sábado. E para o judeu, o sábado é um dia de descanso, é um dia sagrado. Então, há inúmeras normas de comportamento onde eles não podem desobedecê-las, porque se desobedecessem, eles estariam cometendo falta contra Deus. Só que é apresentado a Jesus um ser humano, uma pessoa, alguém que necessitava de alguma graça por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem com a mão seca. Quero fazer um parêntese. Há muitos anos atrás, eu estava celebrando esta missa nas quartas-feiras. E na hora da oração, o Senhor me deu
uma palavra de ciência, que ele estava curando um homem que estava com a mão tal qual a deste homem aqui, ó, do Evangelho, uma mão seca, enrijecida, uma mão que já não tinha mais esse movimento. Na hora que nosso Senhor falou aos meus ouvidos, eu proclamei a palavra de ciência. E não é que depois de um tempo chega o testemunho desse homem. Ele não era católico, era de uma outra denominação religiosa. Estava no hospital, participava desta missa pela televisão. E disse: padre, quando o Senhor foi declarando tudo aquilo que o Senhor ia dizendo, do que o Senhor, o sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo, estava realizando, ia acontecendo comigo. Depois de um tempo, esse homem viu a canção para me mostrar a mão dele na foto seca e a mão dele curada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele fez no Evangelho de hoje, ele continua repetindo nos tempos atuais. Para você entender que ele é um sacerdote eterno. Eterno. Você pode contar com ele a qualquer momento. Diga: o meu Deus, ele não dorme e nem cochila. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você sabia disso? Sim ou não? Alguns acham que Deus dorme, que Deus cochila, mas a palavra de Deus nos garante: ele não dorme e nem cochila. Para dizer, é um Deus que está o tempo todo atento às nossas necessidades. Às minhas necessidades, às suas necessidades. Aí Jesus está diante desse quadro aí. De um lado, fariseus, dirigentes espirituais do judaísmo, pessoas importantes. De um outro lado, os herodianos, partidários de Herodes, que tinham sido beneficiados por ele de alguma forma. Normalmente, esses dois grupos, eles se opunham uns aos outros. Os fariseus eram contra os herodianos contra os judeus. Só que agora os dois grupos se unem contra Jesus. Se levantam contra Jesus. O Evangelho termina dizendo hoje para nós, desse jeitinho: ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus. Porque Jesus começou a ser, para os fariseus e para os herodianos, uma ameaça. Para os fariseus, é uma figura inovadora. Está chamando a atenção do povo. Ele fala como quem tem autoridade. Ele é diferente. Para os herodianos, alguém que está trazendo uma pregação diferente. Eles esperavam, os herodianos, por um Messias. Porém, diferente daquele que eles estão vendo pregar ali. Falando em termos mais vinculados a coisas sobrenaturais, um tom sobrenatural, falando de coisas escatológicas, e eles ficam meio confusos com essa pregação, mas os grupos agora se unem em oposição a Jesus. Interessante porque quando Jesus faz acontecer esse milagre na vida deste homem, eles olham para Jesus. Jesus, é claro, olha para eles e consegue fazer uma leitura do coração deles. Hipócritas. Tanto os fariseus quanto os herodianos, Jesus olha para eles. Diz em outros textos bíblicos que quando Jesus olha para determinadas pessoas, ele olha com um olhar diferente. Com um olhar de compaixão, com um olhar de admiração. Só que hoje não. Hoje Jesus, quando ele olha, biblicamente, ele olha com um olhar de indignação. Porque ele faz a leitura do coração do homem. Ele sabe
o que naquele momento passa pelo coração daquela determinada pessoa. E ele vê que o coração deles são corações hipócritas. Hipócritas. Amados, que Deus espera do Padre Edmilson hoje, espera de você a partir desta liturgia. Uma única palavra resumiria o que eu quero dizer a vocês: sinceridade. Seja sincero com Jesus. Seja sincera com Jesus. Muitas pessoas que têm nos acompanhado pela TV Canção Nova, muitas pessoas que têm sido sinceras com nosso Senhor Jesus Cristo, têm experimentado. Deixaram na minha mesa, lá no meu quarto, desse tempo que eu fiquei de descanso, alguns testemunhos de pessoas que já foram curadas há tanto tempo, mas que passando aqui pela Canção Nova quiseram deixar os seus testemunhos. Uma senhora chamada, eu assino, Neuza, falando de 2 testemunhos. Primeiro, de uma cura de depressão, onde a pessoa tinha pensamentos suicida, e que assistindo a missa do Clube da Evangelização, na hora da adoração, a graça foi proclamada, ela toma posse daquela graça, e a pessoa, porque ela intercedia, sua irmã, ficou literalmente curada. Diga comigo: Padre, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Você entende agora o sacerdócio de Jesus? Ele não muda, é imutável. Imutável, é eterno e imutável. O mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Aí depois ela vai dizer: a segunda bênção foi para mim, eu, Neuza. Certo dia eu fui a uma horta plantar, mas me deparei que eu não podia com o peso da enxada. Falei comigo mesma: será que a velhice chegou? 67 anos. E na hora da missa, na hora que o Santíssimo é exposto, o Padre Roger, que celebrava naquele dia, ousadamente proclama: ei, você que falou que a hora da velhice chegou, o teu pulmão, que está muito fraco, ele está sendo visitado agora por Jesus, e Jesus está renovando o teu pulmão. Eu sabia que era comigo, me ajoelhei e agradeci a nosso Senhor Jesus Cristo. Agradece ao Padre Roger e agradece a mim, Padre Edmilson. Vamos aplaudir o Senhor, que é o mesmo. Eu só quero ler para você entender que ele não mudou. O sacerdócio dele continua agindo. Me chamo Geraldo. Exatamente há 20 anos atrás, ele tinha uma doença chamada adenoide. Tomava remédios contínuos. Não podia se desligar momento nenhum daquela bombinha. Morava na zona rural, a 30 quilômetros de uma farmácia. E um dia, participando da missa, o Padre Edmilson disse que Jesus naquele momento estava curando um rapaz com adenoide. Imediatamente tomei posse. Ele fez algo ousado, jogou tudo fora, porém, hoje está com 41 anos, não sinto mais nada desde aquele dia. Uma cura perfeita, uma cura completa. Deus te abençoe, filho. Passou por aqui e quis deixar a sua gratidão a Deus pelo que o Senhor fez na vida dele. Outras pessoas deixaram seus recadinhos, fazer valer o que estava na minha mesa. Minha filha de 14 anos fez uma cirurgia para tirar um cisto no pescoço. Depois de 3 semanas ele voltou, maior ainda. E o médico disse que teria que fazer nova cirurgia, muito mais complicada, de corte profundo, anestesia geral, e que seria no osso do pescoço. Eu fiquei desesperada. Chorávamos escondido. Mas o meu anjo, um mocinho que trabalha comigo, me falou que levou a foto da minha filha no Santíssimo. E no final da missa, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, o Padre Edmilson disse que uma
pessoa pediu uma graça para outra, e essa graça era dada e era no pescoço. Fiquei sabendo disso e depois não parei de vir nas quartas-feiras desde março. No dia 30 de julho, levei minha filha novamente no médico para confirmar o que eu estava vendo. Não existia mais nenhum cisto e o médico confirmou. Vamos aplaudir a graça de Deus? E ela não para dizendo. Depois disso, ela permaneceu aqui às quartas-feiras conosco, emprego do meu marido, venda de um caminhão, uma melhora na saúde de uma amiga que tem leucemia e outros que Deus nos dá todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ângela Márcia está aí? A Ângela Márcia é o testemunho dela. Vamos aplaudir mesmo que ela não esteja. Ela deixou esse testemunho, mas ela poderia estar conosco hoje. Eu estou lendo para você entender que Jesus não mudou de endereço. Ouviu? Aquilo que diz a carta aos Hebreus, ele tem um sacerdócio maior do que Melquisedeque. Melquisedeque só foi uma prefiguração do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio através desta relatar que devido a uma operação na bexiga, meu irmão, Carlos Fernando, veio a perder a potência dos rins. Fez um longo tratamento e caiu na hemodiálise. Assistindo a missa, aqui da Canção Nova, das quartas-feiras, o padre Edmilson veio a proclamar que uma pessoa estava com problema no rim, que estava fazendo hemodiálise, mas que Jesus estava curando esta pessoa e que ela ia fazer um transplante. E que eu e minha mãe, Alzira, tomamos posse desta cura. Foi no ano de 2008. O transplante foi feito e desde então ele nunca mais teve problema nos rins. Era de Campo Belo. Vamos aplaudir a Rosângela que mandou o testemunho. Glória a Deus, para você entender que ele não mudou. Vá ficando de pé, porque nós queremos nos colocar na presença desse sumo sacerdote. Ele está aqui. Olha para o seu irmão e diga sorrindo para ele, ele está aqui. Chacoalhe ele dizendo, ele está aqui. Fala para ele, acorda. Ele quer te tocar. Ele quer te visitar. Ele quer te curar. Fala para ele, ele quer te curar. Ele quer te curar. Faz assim para ele. Psiu. Acorda. Acorda. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém? Amém. Fala bem alto. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele É o mesmo. De ontem. De ontem. De hoje. De hoje. E de sempre. E de sempre. E todo aquele E todo aquele que invocar o nome dele que invocar o nome dele nessa noite, essa noite, dentro deste santuário, dentro deste santuário, será salvo. será salvo, Será curado. será curado, Será liberto será liberto pela força pela força do nome dele. do nome dele. Porque para ele Porque para ele nada é impossível. 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 Olha para o seu irmão e diga: o impossível Impossível. ele pode realizar. Ele pode realizar. Ele pode. Ele pode. Pega na mão desse irmão mais uma vez, para você ajudar ele a rezar. Só pega na mão dele, aperta um pouquinho, que ele sinta que ele não está só. Ele não está só. Tem você do lado dele, mas além de você tem Deus. Deus com ele. Deus com ele. Você está em casa, tem alguém perto de você aí? Pega na mão dessa pessoa, aperta. No hospital, se você está do lado do paciente, pega na mão dele. Aperta. Ajuda ele nesse momento a se reanimar. Ele está diante de um sumo sacerdote poderoso, extraordinário, grandioso, maior do que Arão, um grande sacerdote levítico do Antigo Testamento. Sim, teve a sua importância, foi maravilhoso para o seu tempo. Melquisedeque, prefiguração desse sacerdócio eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno, que não mudou e que não muda. Cante essa canção tão antiga,
mas tão nova. Jesus, neste nome há poder. Canta com confiança. Jesus, neste nome há poder. Fecha teus olhos para você voltar para dentro de você. Teu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Há Jesus. poder no nome de Jesus. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Vá tomando posse. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Sua glória em toda a terra. Declara na fé, há poder. Há poder. No nome de Jesus. Canta, igreja, o impossível ele pode. O impossível Ele pode realizar. O impossível. O impossível Ele pode realizar. O impossível. Sim, o impossível. Sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Antes de cantar o nome dele, feche seus olhos. Pensa, quais são os impossíveis que você quer que ele realize? Para não ficar na teoria, o impossível, mas impossível. Não, quais são os impossíveis que você quer que ele realize? Pensa. Pensa, porque já já você vai cantar o nome dele. Já já você vai proclamar o nome dele. E diante do nome dele, a Igreja Católica reunida em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai das Misericórdias, vai começar a experimentar o que é eficácia. O que é eficácia sobrenatural a partir do nome dele. Que eu estou falando a você, eu também estou me abrindo. Porque eu, Padre, preciso desta eficácia sobrenatural sobre a minha vida. Eu quero, eu desejo, do mais profundo do meu coração, experimentar. Você que está em casa, seja lá onde você estiver agora, se abra para o sobrenatural do nome de Jesus. Basta invocar o nome dele, basta invocar. A nossa oração vai ser invocar o nome dele, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima do sacerdócio de Arão, do sacerdócio de Melquisedeque, o nome que está acima, o Todo-Poderoso, sem mãe, sem pai, sem genealogia, sem início e sem fim. O alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É diante dele que nós estamos. Que você vai invocar, sobre o que você vai invocar o nome dele. Olha para a tua necessidade, que você vai invocar o nome dele sobre essa necessidade. Eu queria que você imaginasse, com teus olhos fechados, que o invocar o nome de Jesus vai ser como uma ação, como acontece no tratamento de câncer. É injetado sobre o tumor um remédio forte. E esse remédio ele vai matando o tumor, vai matando o tumor.
Por isso que são várias sessões de quimioterapia, de radioterapia, porque vai matando. Agora você vai olhar para a sua realidade e vai injetar o nome de Jesus sobre. O nome de Jesus você vai injetar agora. É sobre o teu rim. Eu estou com um tio lá em Palmas, tio Dudu, assim que nós o chamamos, carinhosamente. Quero chamar minha família Lopes. Sei que mamãe está me assistindo, outros irmãos do tio Dudu estão assistindo agora. Vamos invocar o nome de Jesus sobre a vida do nosso tio, nosso parente. Essa é uma necessidade do padre Edmilson. E a sua? E a sua? O Senhor me fala para pessoas aqui dentro do santuário, pelo menos para uma pessoa. Injeta agora o nome de Jesus sobre essa pessoa que você quer tanto bem, mas que está presa, fisicamente presa, está no cárcere, no presídio. Invoca o nome de Jesus, você vai ver a libertação, muito mais das grades, a libertação desta pessoa dentro do presídio. Toda a força que a mantinha escrava de situações. Vai levantando o braço desse irmão, dessa irmã, o mais alto que você puder, sem preguiça, porque você vai invocar o nome. Desculpa usar o termo, você vai injetar o nome de Jesus sobre essa realidade que você pensou. Eu não sei o que você pensou, mas você vai injetar. O Senhor me fala de uma mulher que está grávida. Você está com uma gravidez de risco. Eu queria que você injetasse agora o nome de Jesus sobre o teu bebê, filha. Ele não vai morrer. Você vai ter esse filho para a honra e glória de Jesus. Mas injeta o nome de Jesus agora sobre a vida do teu filho. O Senhor vai te mostrar que Ele é Deus contigo. Deus contigo. O médico vai se surpreender com as respostas que você vai dar a partir desta injeção que você vai dar no seu bebê, do nome de Jesus. Canta o nome dele. Jesus, grita o nome dele. Jesus, é a nossa sessão de quimioterapia espiritual. Vai. O nome dele é mais forte, é mais poderoso do que qualquer químio, do que qualquer rádio. Para você entender a força, o poder do nome. Canta, igreja. Jesus, 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 Jesus. Mais alto, grita o nome dele. Jesus, uma pausazinha, um silêncio, para vocês sentindo o nome dele fazendo efeito. Vá sentindo o nome dele fazendo efeito na tua vida. Os teus pulmões sendo purificados, o teu estômago sendo sarado, tudo aquilo que você trazia de azia, de refluxo, sendo agora liberado o poder de Deus sobre, e você ficando curado. Vá experimentando o nome de Jesus agindo no teu corpo, agindo no teu corpo, agindo na tua saúde. Vá vivenciando essa graça. Alianças quebradas, desfeitas, o Senhor refazendo matrimônios sendo refeitos agora. Você me mostra um padre que deixou o ministério, e o Senhor está refazendo o teu ministério hoje. Volta, padre, volta. Você participa de um sacerdócio incomparável. Você é vigário.
vigário, do sumo sacerdote que é Jesus. Volta. Deixa o Senhor renovar o teu coração, o teu ministério. O Senhor está nos abençoando de uma forma monstruosa. Desculpa o termo, mas para você entender a grandeza da bênção de Deus. Vá deixando o Senhor agir. Vá sentindo um fogo queimando fisicamente o teu corpo agora. A área em que você apresentou sendo tocada pelo poder de Deus, por esse calor sobrenatural que você experimenta agora. Agora. O Senhor curando a tireoide de pessoas em casas, aqui no nosso meio. Pessoas que com muita facilidade perdem a voz, ficam rouca, ou se falam com uma certa rouquidão que não passa. O Senhor está visitando tantas pessoas. O Senhor está soltando a língua de uma pessoa que é gaga. O Senhor está visitando uma outra pessoa que tem dificuldade. Você está vivendo todo um processo de fonoaudiologia e não está surtindo tanto efeito na tua voz, mas o Senhor está te visitando agora, soltando a tua língua pesada, te dando a graça de falar com naturalidade, porque isso te impedia no teu convívio social. Jesus está conosco. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Somos sacerdote, um sacerdócio perpétuo, mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Levanta de novo o braço do seu irmão. Mais uma dose de quimioterapia espiritual sobre a tua necessidade. Jesus, vai. Jesus. Vai levantando a tua perna que estava com dores. Vá fazendo um movimento que antes era impossível fazê-lo. Vá vendo que algo acontece com você. Algo acontece na tua vida agora. Ele está aqui e eu creio, Deus. Musculatura sendo neste momento desatrofiada. Vá tomando posse, vá tomando posse. O Senhor te visita uma pessoa que entrou em casa agora e acabou de ligar a televisão. É você mesmo. É você que o Senhor está agora injetando o poder dele na tua vida. O Brasil precisa ouvir. Só vocês cantando, vai. Jesus, Jesus. Escuta, Brasil. Injeta o nome dele na nossa nação. Uma pessoa com problema seríssimo do coração, problema cardíaco. Senhor, injeta o poder dele no teu coração agora. Ser curado. Uma mulher com o útero atrofiado. O Senhor está alargando o teu útero, filha. Você vai ser mãe porque o teu útero foi alargado por Deus. Pessoas com alergias, coceira, um suor ininterrupto. O Senhor te visita agora. Jesus. 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 O impossível ele já realizou. O impossível ele já realizou. Quem toma posse canta com fé. O impossível ele já realizou. O impossível. O impossível, sim, o impossível
já realizou. O impossível, O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele já. Quem crê, aplaude com toda a força. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.